o mistério do acampamento escolar. Era uma noite escura e tempestuosa quando os alunos da Escola Municipal do Pinewood se preparavam para a tão esperada viagem de acampamento. A professora Clara, sempre entusiasmada, havia organizado tudo. Com mochilas carregadas de lanches e lanternas, os adolescentes estavam prontos para uma aventura que prometia ser inesquecível. No entanto, uma aura de mistério havia se instalado no ar. O acampamento aconteceria em uma floresta densa, repleta de histórias antigas e relatos cheios de suspense. Os alunos, ansiosos, não podiam deixar de ouvir as advertências de locais sobre a sombra do lago, uma entidade que supostamente vagava pelas proximidades, atormentando aqueles que se atreviam a ficar muito perto da água à noite. Quando chegaram, a densa neblina já envolvia as árvores, e um estranho ruído ecoou ao longe, como se a floresta estivesse sussurrando segredos obscuros. O grupo montou as tendas, e ao redor da fogueira, começaram a contar histórias de terror. O clima descontraído logo se tornou tenso quando um dos alunos, Pedro, decidiu compartilhar a lenda da sombra do lago. Disse que, há muitos anos, um grupo de jovens desapareceu misteriosamente durante um acampamento. Os corpos nunca foram encontrados, mas suas almas, condenadas, ainda vagam por essas florestas, disse ele, com um tom grave. Os outros o olharam com uma mistura de medo e ceticismo, mas quando a brisa fria acariciou seus rostos, um calafrio percorreu a espinha de todos. Naquela noite, enquanto todos dormiam, Clara, a professora, ouviu um som peculiar vindo de fora da tenda. A curiosidade a levou a sair, e sua lanterna iluminou vagamente a trilha que levava ao lago. Tomada pela coragem, ela decidiu investigar. A cada passo, o silêncio da floresta parecia aumentar, e a sensação de estar sendo observada envolveu. Ao chegar à beira do lago, Clara viu algo extraordinário. À luz da lua, uma forma fugidia se movia rapidamente na água, como se estivesse tentando esconder-se. Temendo pela sua segurança, ela hesitou, mas algo a impediu de voltar. Com uma mistura de medo e fascínio, Clara decidiu se aproximar um pouco mais. De repente, uma risada ecoou nas sombras, e ela virou-se rapidamente. Era apenas um dos alunos, Lucas, que se aventurou para tentar assustá-la. Aliviada, mas ainda inquieta, Clara voltou à tenda, avisando a todos que eles deveriam permanecer em grupo e não se afastar do acampamento. Na manhã seguinte, um clima de estranheza pairava sobre todos. Ninguém havia conseguido dormir bem. Ao revisarem a área, perceberam que, além da sensação de constante observação, alguém havia mudado o local das tendas durante a noite. A situação começou a tomar contornos mais sombrios, e o grupo decidiu investigar as redondezas, ansiosos por descobrir o que estava acontecendo. Enquanto exploravam, encontraram marcas estranhas no solo, como se algo grande e pesado tivesse passado por ali. O medo começou a tomar conta da turma. Clara, porém, insistiu que eles continuassem a busca, um erro que os levaria a um desastre. Finalmente, após horas de investigação, eles chegaram a uma clareira e, no centro, um velho barco abandonado. O cenário era envolto em um silêncio inquietante. Ao inspecionarem mais de perto, encontraram fragmentos de vestígios que pareciam pertencer aos jovens desaparecidos. Decididos a descobrir a verdade, eles começaram a procurar pistas nos arredores. Enquanto isso, a noite caía novamente, e o ambiente se tornava cada vez mais hostil. O grupo, em sua ansiedade, acabou se separando. Clara e Pedro se perderam, enquanto os outros continuavam a busca em um desespero crescente. Nestes momentos de solidão, os sussurros da floresta pareciam ganhar vida, como se a sombra do lago estivesse se aproximando. Pedro, agora apavorado, ouviu novamente a risada que havia se espalhado pela floresta. Ele e Clara, cercados por árvores escuras, começaram a perceber que as lendas não eram meras histórias. Algo os observava de longe, e uma crescente pressão os fez desejar voltar para os outros. Quando finalmente conseguiram se reunir com o restante do grupo, todos estavam visivelmente abalados e a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. Eles resolveram retornar ao acampamento, mas, para sua surpresa, o caminho de volta estava mudado. As árvores pareciam ter se movido, criando um labirinto que tornava cada passo uma jornada incerta. Desesperados, começaram a chamar uns pelos outros, mas a resposta que recebiam eram apenas ecos distantes. Ao se sentirem perdidos, a sombra do lago revelou-se. Não era uma figura definida, mas uma combinação de sombras e lamentos, desafiando cada um dos alunos a confrontar seus medos mais profundos. A professora Clara, em um ato de coragem, fez o que mais podia. Ela começou a falar sobre a importância da união e da amizade, um feitiço que poderia romper o ciclo de medo que os envolvia. Os alunos, em um impulso de solidariedade, começaram a se unir em um círculo,
compartilhando histórias de bravura e esperança, suas vozes elevando-se contra a escuridão. Quando a última palavra foi falada, a sombra hesitou, como se reconhecesse a força do vínculo formado. Com um último sussurro, a entidade se dissipou na névoa, e o caminho para o acampamento foi restaurado. Exaustos, mas aliviados, os alunos conseguiram encontrar suas tendas, e naquela noite, finalmente puderam dormir em paz. Ao amanhecer, sabiam que o mistério nunca seria completamente desvendado, mas a experiência os unira de uma maneira que nenhuma aventura poderia proporcionar. O mistério do acampamento escolar tornou-se uma lenda própria entre eles, não apenas pelas histórias de terror, mas pela coragem de enfrentar o desconhecido, lembrando que, juntos, podiam enfrentar até mesmo a sombra mais escura.